Desde que começamos a discorrer sobre o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, então, apresenta uma boa notícia. E no capítulo 1, versículo 18, até o final, praticamente o final do capítulo 3, nós falamos que o pecado atingiu a todos nós, sem exceção. Judeus e gentios estão encerrados debaixo do pecado. E no caso do judeu, a coisa fica mais difícil porque há uma lei pela qual serão julgados. E nós, gentios, embora não estejamos debaixo da lei, igualmente pecamos. E a palavra de Deus, então, nos explica que aqueles que sem lei pecaram, perecerão. E aqueles que com lei pecaram, mediante esta lei, serão julgados. E aí, então, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, responde algumas indagações sobre qual é a vantagem do judeu. E ele disse lá que era muita sobre muitos aspectos, porque a eles, judeus, foram confiados os oráculos de Deus ou a lei de Deus. Mas essa mesma lei os condena, porque aquele que quiser ser justo, aquele que quiser ser puro, como Deus é puro, tem que viver pela lei sem errar. Hoje pela manhã, uma moça, de uma forma muito singela, disse, que nós precisamos ser puros e justos como Deus é puro. Verdade. Mas a pergunta é, quem consegue? Quem pode? Então, porque Jesus é puro, porque Ele é puro, porque Ele é justo, pagou Ele o preço dos nossos pecados. E aí então, do versículo 10 ao versículo 23 do capítulo 3, nós temos então aquilo que nós chamamos da ressonância magnética da raça humana, do que nós somos. O homem examinado por dentro. E nós vimos que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há nenhum justo, nem sequer um deles. Nós vimos então na semana passada, o capítulo 4, o exemplo de Abraão, gentio, chamado de Ur dos Caldeus, para servir ao Senhor. Nós vemos então Abraão, pela fé, quando foi chamado. Abraão, quando foi chamado, pela fé, obedeceu. Tendo sido chamado, obedeceu. E nós vimos todo o exemplo de Abraão, que teve o seu filho pedido para ser sacrificado, e ele não negou o seu filho, mas nós vimos que a fé que Abraão teve foi-lhe imputado para a justiça. Então nós vimos que tudo é uma questão de fé. E assim entramos no capítulo 5 do livro de Romanos. E o texto diz: justificados, pois, esse pois na língua portuguesa tem um significado muito grande, é uma conclusão. Ora, capítulo 1, pecadores. Capítulo 2, pecadores. Capítulo 3, pecadores. Capítulo 4, se tivermos fé, se crermos no Senhor Jesus, somos salvos pela obra dele, embora todos pecaram. Então somos, por isso, justificados. Então o que é essa palavra, justificado? Ninguém aqui é justo. Ninguém aqui é digno de participar dessa mesa. É porque Deus é justo, é porque Ele é justo, nós fomos justificados. Entenda nós, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, e eu quero aqui pregar o Evangelho de uma forma muito sucinta, muito rápida. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos separados do Deus vivo. Mas a Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que você crendo não pereça, mas tenha vida eterna. Então o passaporte para o céu não é se você frequenta uma igreja, se você é bonzinho, se você é a 17ª geração de presbiterianos legítimos, sangue azul. Isso não leva ninguém para o céu. Ah, porque eu frequento a igreja, porque eu sou dizimista, porque eu canto no coro, eu toco na banda de louvor. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não verá. Jesus disse isso para Nicodemos de uma forma muito direta. Quem não nascer de novo não verá e não entrará no reino de Deus. Né, Marcão? Você gosta desse texto?
Então o céu é um privilégio para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O que é crer? Eu acredito em Jesus. Eu ando com o crucifixo. Eu lembro aqui do professor Jurandir, lá de Vila Mariana, que aos 97 anos, evangelizando uma senhora, ele disse assim: olha, Jesus Cristo, foi falando. E a mulher disse: olha aqui a minha cruz pendurada. E ele disse assim: isso aí é um crucifixo ou um Cristo fixo? Porque há uma diferença. Quer andar com cruz, anda, irmão. Não tem nada contra, brincadeira aqui. Mas essa cruz, o que Jesus Cristo fez, foi por você, você crê? Então o que é a cruz? Nós pecamos contra um Deus eternidade a eternidade. Então por isso ele foi de braços abertos, como que dizendo: eu sou de eternidade a eternidade, paguei o preço por você. O Deus de eternidade a eternidade, o Filho de Deus, que é Deus, um com o Pai, estava lá no Gênesis. Ele, Jesus, que criou o homem, Adão, à sua imagem, com umbigo e tudo, viu? Para quem aí duvida. Porque Adão era a semelhança dele, igualzinho a ele. Entendo, igualzinho a ele. Ele era igual ao Filho de Deus, que se encarnaria um dia. Ele estava lá, ele é o herdeiro de todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele, Jesus Cristo, de eternidade a eternidade, se faz homem, para pagar um preço por você. Então, se você nasceu de novo, se você crê, se um dia você invocou esse Jesus para a tua vida, essa substituição, porque a cruz que Jesus levou era sua, era para todo e qualquer pecador morrer ali crucificado, como aqueles dois ladrões que estavam ao lado dele. Um foi justificado porque creu nele aos 44 do segundo tempo, e o outro não. Um foi justificado, o outro não. Um foi salvo e o outro não, porque estava no meio deles, entre eles, aquele que é Deus de eternidade a eternidade, pagou o preço do pecado daqueles dois. E eu pergunto: pagou o seu? Você crê? Jesus Cristo se apresentou a Tomé dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou uma alternativa, eu sou uma religião boa, eu sou legal. Não. Vocês podem reparar que o nome de Jesus é divisor de águas. A gente fala em Jesus, algumas pessoas se distraem: não é Jesus de novo. Não. Jesus Cristo é Deus, Ele é Jeová, Ele é o Deus encarnado. Amém? Amém. Essa é a doutrina bíblica mais combatida, é a verdade mais combatida, que Jesus é Deus. Ele veio pagar o preço do seu pecado. Deus pisou aqui. 1 João 5:20. Ele, Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou você tem ele ou você não tem. E nós não estamos falando aqui de igreja presbiteriana, porque ela não salva, Jesus salva. Deu para entender, irmãos? Isso é sério. Eu sempre cito aquela música: não foi um batista que morreu em seu lugar, nem um presbiteriano que conseguiu ressuscitar, nem um membro da Assembleia que a vida eterna deu, mas há um só caminho, é Jesus. Eu espero que você o tenha. Então, se você crê nele, a Bíblia diz que você foi justificado, Deus o justificou. Então o que é a justificação? Eu nasci justo. Não, é o ato favorável de Deus, a qual Ele declara todo e qualquer pecador justo. Então, justificação é um processo. Recentemente, gente, vocês já ouviram falar daquele carro que não quebra, japonês? Não vou dizer o nome aqui porque está sendo gravado, está sendo transmitido. Mas tem um carro japonês que não quebra, certo? Falaram. Lenda, o meu quebrou. Eu consegui fundir o motor de um. Eu tenho um carro transplantado, acreditem ou não. Consegui esse milagre. Meu vizinho falou: mas Ion, eu tenho 20 anos, não fiz isso no meu, você fez no seu. Eu falei: pois é. E aí o carro teve que passar por um processo de retificar. Não deu certo, aí acabou. Recebi um novo coração do pai, né? Ele tirou e botou outro.
Então o que é justificação? O Senhor arranca seu coração podre de carne e põe um novo. Então, embora você não seja justo, Ele te declara justo pela obra da cruz. Então o Senhor não olha mais para o Ion pecador, Ele olha para mim através da cruz do Calvário, através do sangue de Jesus Ele me vê. Não é pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Por isso essa palavrinha aí, justificados, pois, portanto, mediante a fé, olha, é por fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paz com Deus? Do céu olha Deus para o Filho dos homens para ver se há quem faça o bem. Todos pecaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Então todos nós somos inimigos de Deus automaticamente. Nasceu, antigamente dava tapinha, hoje não dá mais, né? Chorava, olha que lindo. Um pecadorzinho. Fofinho, cheirosinho, talquinho, mas inimigo de Deus. Jesus, que forte. Aí aquela criança começa a crescer, já dá os primeiros frutos de pecado, as primeiras birras. Não quero, não quero, não quero, não quero. Não é assim? Quem que ensina isso para o bebezinho, para a criancinha? Já nasce com ele aquilo. É claro que dos tais é o reino dos céus, eu creio nisso. Mas chega um dia que aquela criança, ela já tem noção de quem é. Por isso que pregamos o evangelho para as crianças aqui. Para que cresçam junto com Jesus. E a Bíblia diz que ao sermos justificados, nós temos paz com Deus. A inimizade acabou. Agora fui ligado a Ele. A palavra religião significa ligar de novo, religare. E Cristo, a sua obra, me ligou de novo com o Pai. Deu para entender? Por meio do sacrifício de Jesus, eu agora tenho paz com Deus. Isso é fixo, ninguém tira de você. A partir do momento que você crê, você tem paz com Deus. E aqui eu peço perdão, porque eu entendo que a soberania de Deus é de Deus, ela não pertence a mim. Eu sou um pregador do evangelho, ponto. Creio no Deus da oportunidade, creio num Deus que disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a soberania de Deus é de Deus, eu não a discuto, creio nela. Estive em Westminster mês passado, mas a soberania de Deus pertence a Deus, não a mim. Eu, mortal, falo do Senhor Jesus Cristo, e se você crê nele, pela fé, justificado você está e você tem paz com Deus por meio dele. Versículo 2, diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Por intermédio de quem? Jesus Cristo, igualmente agora tivemos acesso pela fé. Uau! Há um Deus 24/7 à sua disposição. E sabe o que o inimigo faz? Trabalha para que você não ore, para que você não tenha acesso a Ele, mas o acesso está aberto, o véu foi rompido em duas partes, de cima a baixo, para que você tivesse acesso ao Pai. Mas pastor, eu oro, parece que a oração não passa do teto. Não vou usar, pode deixar, depois eu pego. Mas continue e persevere, porque o acesso foi aberto, está escrito aí. Nós vamos ver porque às vezes parece que Deus não responde, Ele responde. Acesso. Deus te espera todos os dias, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, ore, fale com Ele, acorda de manhã, já clame pelo nome dEle. Como falamos domingo passado, já prega o evangelho para você mesmo. Lembra do que Jesus fez na cruz e ore. Senhor, meu trabalho é difícil, eu preciso ir para lá. Jesus, vai comigo, pega na minha mão, vamos lá. Senhor, eu tenho aquela reunião com aquele cliente que ele não pode nem me ver na frente. Senhor Jesus, vá comigo. É assim. É assim que a gente entra em hospital, é assim que a gente faz ofício fúnebre, é assim que nós vamos visitar pessoas muito complicadas, assim que atendemos. Você acha que eu saio aqui para quê? É para orar, porque daqui a pouco eu vou entregar uma palavra e ela não pode ser minha. O Ion tem que se esvaziar dele. Então ore.
Nós temos acesso ao Pai todos os dias. E mais ainda, esta graça na qual nós estamos bambos. Amém? Se alguém falou amém, eu vou repreender agora. A essa graça na qual estamos firmes. A graça de Jesus te faz firme, traz para Ele. A Bíblia diz, olha o que o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ninguém os arrebatará da minha mão, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quem me separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, perigo, nudez, espada, fome, profundidade, altura. Nada me separa dele. Por isso que eu estou firme na graça dele. É Jesus que nos motiva a continuar e prosseguir. E nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Tivemos aqui, na sexta-feira, o ofício fúnebre da mãe do Marcos. Foi um culto. Eu vi choro, Marcos, mas eu vi muita alegria, eu vi muita certeza, eu vi muitos abraços. O Evangelho foi pregado aqui. Sabe por quê? Porque nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a certeza do crente. A nossa esperança está lá em cima, está na glória de Deus. Olha aí, versículo 3. E não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque quando vem um período difícil da vida, o que vem logo em seguida? A tribulação produz o quê? É treino. É treino. Passamos por situações difíceis, e passamos praticamente todos os dias por situações difíceis, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Insistência. Senhor, eu estou com um problema. Mas eu te louvo por esse problema, porque esse problema vai me trazer perseverança. Uma vez alguém me perguntou, pastor, quando a gente ora por paciência, o Senhor manda a situação para a gente treinar a paciência? Ou, Senhor, eu preciso ser amoroso, coloca amor no meu coração. Aí ele põe cada carne de pescoço na tua frente. Ou não? Senhor, eu preciso ser mais brando. Todos os motoboys da cidade vão passar por você, na hora que você estiver dirigindo. E alguns na contramão. Tribulação produz perseverança. Só que não para aí. A perseverança produz o quê? Experiência. Você já parou para pensar que um dia você ajudou alguém que passou por um problema semelhante ao teu? Interessante, né? Quem aqui não passou por rejeição? E ajudou outras pessoas que foram rejeitadas? Quem aqui não passou por, talvez, uma situação adversa de perda e foi ajudado por alguém que perdeu alguém? Quem alguém aqui não teve uma crise e alguém que passou por uma crise ajudou? A perseverança produz experiência. Eu tenho as minhas experiências. Às vezes elas são úteis. Você tem as suas, tenho certeza que elas serão úteis na vida de muitos aqui. Porque isso é igreja. Recentemente, falando sobre o Evangelho de Lucas, falando para nós servirmos uns aos outros, a palavra lá, servo, né, é terapeia. Eu entendo que alguns precisam de ajuda, vão a profissionais, vão a psiquiatras, vão a psicólogos. Mas o melhor espaço é esse. Para você falar, meu irmão, me ajuda, ora por mim. E gasta tempo com teu irmão, viu? Para de mandar isso aqui. Ouça. Vou te ouvir, eu vou sentar com você. O que está acontecendo?
Quero gastar tempo com você. Quero orar com você. Vivemos uma época em que o amor se esfriaria de quase todos. E eu tenho visto e vivido isso muito de perto. Onde as relações são descartáveis. Eu não vou admitir isso na igreja, jamais. A igreja de Cristo, não em PBI. PBI, claro, mas a igreja de Cristo. Sabe por quê? O Senhor nos permite passar por isso. Olha, a perseverança, advinda da tribulação, nos traz experiência. E a experiência, você pode dizer para o seu irmão, isso vai passar. Teve uma música que na pandemia falou muito comigo. É aquelas músicas penteca, reteté mesmo. Mas ela dizia assim, ó. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar, tudo vai passar. Esperança. Eu tenho certeza que a pessoa que compôs isso aí passou por algum momento difícil. E, gente, era pandemia. Talvez no momento normal eu não cantaria isso, mas aquilo eu falei, Jesus, fala comigo. Eu estava vindo aqui para a igreja, tudo fechado, banco lá em cima, tudo, nós não sabíamos o que fazer, dispensa a faxineira, não dispensa, e agora tudo fechado. Eu vim aqui orar e chorar. Eu falei, Senhor, a igreja não pode ficar fechada. Ela não nasceu para ficar fechada. Nos dá uma estratégia. E aí então, botei lá numa rádio, o cara começou a cantar isso, eu peguei a música do começo ao fim. Gente, eu parei o carro, chorei e falei, aleluia, esperança, Deus falou. Ou não? A perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, Deus não é Deus de confusão. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Marcos, eu lembro de você, eu não posso ver esse texto sem lembrar de você. Esperança não confunde, porque o amor de Deus... eu gosto das experiências de carro. Hoje eu estava olhando, faltava 9 quilômetros para acabar a gasolina. Eu falei, preciso pôr gasolina. Aí a Juju até veio dirigindo, tal, né? Aquela momento assim, papai e filha, muito legal. Para aqui, filha, vamos pôr gasolina. Aí enchi o tanque, paguei, chegamos aqui na igreja. E eu fico pensando que o nosso tanque do amor está sempre cheio. 24/7. O problema é que às vezes eu não ponho o carro para rodar. E não vai se consumir, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi. O que outorga, doutor Marcos? É passar por direito. Escritura, estou te dando, é seu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus me foi outorgado para que o amor dele derrame-se sem parar através de mim. Como é isso, pastor? Ele já fez isso, ele já me justificou, está tudo no passado. Embora eu passe por dificuldades, ele me consola, ele me faz perseverar, ele me faz consolar a outros, trazer esperança, e essa esperança ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Você precisa amar. Senhor, enche o meu agapômetro, o tanque da minha vida, do seu amor o tempo inteiro, porque eu já sou habitação do seu Espírito. Está de dificuldade de amar A ou amar B, Senhor, eu preciso do teu amor. Quantos anos Ferreira e Célia estão juntos? Quantos anos Rodolfo e Sleide estão juntos? Quantos anos a nossa querida Dona Odila ficou lá com o seu Aldo? Quantos anos?
Marcos e Dê. Nós temos casais aqui que são referência. Eu tenho apenas 26 anos de casado. Mas todo dia que eu acordo, eu falo, Senhor, eu amo essa mulher. E principalmente, porque o amor dele está em mim. E eu sei que ela me ama muito, porque o amor de Jesus está nela. E ela precisa de muito mais do amor de Jesus. E Jesus deixa o nosso tanque cheio, olha aí, foi derramado em nosso coração, sem medida, pelo Espírito Santo de Deus, que foi passado para mim, mediante a Escritura, assinado pelo sangue da cruz do Calvário. Verso 6. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando éramos fracos, pecadores, Ele morreu por nós. E esse texto traz a lume aí uma palavra que nos assusta. Morreu a seu tempo pelos ímpios, por pecadores. Como você e eu. E aí ele continua em raciocínio. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Nós temos mártires aí, mártires da história. Pessoas que morreram por uma causa. Talvez alguém morreria por alguém que se acha bom. Talvez você morreria pelos seus filhos, morreria pela sua esposa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim, sendo eu ainda gente boa. Não, pecador. Essa é a loucura da salvação do Evangelho. Cristo morreu por mim, sendo eu pecador. E não há pecado meu maior do que Ele. Maior do que Ele fez na cruz por mim. Deus prova o seu amor. Ai, Senhor, fala comigo. Será que o Senhor me ama? Ele prova o amor dele. Ai, Jesus, me dá uma prova de amor. Está aqui, ó. Ele morreu por você, você sendo pecador. Logo, muito mais agora, sendo declarados justos pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não é na ira. Queridos irmãos, eu nunca escondi aqui no que eu creio. E não vou esconder. O meu Deus me salva da ira. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui para mim. Olha para mim. Deus me salva da ira, não é na ira. O Senhor salvou a Noé na ira, no dilúvio. Mas Ele salvou a Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Diferente. O meu Deus me salvará da ira, porque eu serei apresentado diante dele como noiva, adornada para o seu noivo. Não machucada, esfacelada, estatelada, cheia de lama. Ele vai me salvar da ira. Privilégio dos crentes. Terminando. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Presta atenção nesse argumento. Olha aqui. Porque eu, quando eu era inimigo, fui reconciliado mediante a morte de Jesus. Quando eu não valia nada, pecador, condenado, inimigo de Deus, Ele me salvou, me transportou do império das trevas, me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Se quando eu era inimigo Ele fez tudo isso, quem está falando isso é o Espírito Santo de Deus através de Paulo, muito mais, estando já reconciliado, eu estava condenado, agora estou reconciliado. Seremos salvos pela sua vida. Se a morte de Cristo me reconciliou com Deus, imagina Ele vivo. Dá para entender? Querido, você precisa tomar posse desse Jesus. E eu não estou aqui pentecostalizando, declarando bênção, ouro na tua vida. Não é nada disso, carro, não. Estou dizendo aqui para você o seguinte: toma posse do que Jesus fez, porque morto, Ele me trouxe vida. Imagina Ele ressurreto dentre os mortos, o que eu sou para Ele? Mais do que vencedor, mais que vivo, reconciliado. Ande nessa certeza todos os dias.
não está em nós, está nele. Então o que eu preciso fazer para ter vitória nessa vida? Senhor, eis-me aqui, semana que vem vamos falar de Romanos 6. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Fui reconciliado com Cristo para andar com Ele. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não pedi para os meninos cantarem a música que antecedeu aqui. Mas o meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Ele realiza o impossível. Para Ele não há nada difícil. E o maior milagre Ele quer realizar em ti. Primeira salvação em Cristo Jesus. E aquilo que não tiver bom, Ele ajeita. Ele é bom nisso. Ele sabe fazer isso, como ninguém. Você tem Jesus? Ou você é religioso? Você tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Tenho, pastor. Olha tudo o que Ele nos ensinou hoje. Meu desejo é que você caminhe com Ele e diga: Senhor Jesus, eu preciso das Tuas respostas para a minha vida. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te louvamos pela obra da cruz, pelo Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez ali, não deixando para trás absolutamente nada. E que a nossa glória esteja em Ti, Senhor. Há coisas para nós, Senhor, que são impossíveis. Há coisas que às vezes nós nem queremos. Há coisas, Senhor, que o Senhor manda e nós lemos na Tua palavra e dizemos: isso aqui não dá, Senhor, eu não quero viver isso. Mas nós não queremos, Senhor, fazer o que nos agrada, mas o que Te agrada. Tu conheces o nosso coração, o profundo do nosso ser. Tu conheces, Senhor, o escondido. Tu conheces, Senhor, o nosso lar, a nossa vida. Tu conheces, Senhor, o mais profundo do nosso ser. A Tua palavra nos diz que os Teus olhos nos viram a substância ainda informe, quando estávamos no ventre de nossa mãe. E todos os nossos dias escritos, cada um deles, e nada oculto aos Teus olhos. Quantas vezes, Senhor, achamos que somos deuses de nós mesmos, que somos senhores das nossas ações, mas nós não temos controle de absolutamente nada, nada, nada. Nós dependemos absolutamente de Ti, Jesus. Tu sabes, Senhor, quem está sentado aqui essa noite, como está o coração de cada um. Tu conheces a angústia de cada um. Talvez, Senhor, as lágrimas já tenham se secado e não tenha nem lágrimas mais. Talvez, Senhor, haja aqui essa noite indiferença. Ó Pai, eu só posso Te pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, de forma doce, leve, fale a esses corações dizendo: você precisa de Jesus. Pai, nós estamos diante de uma mesa tão importante, tão sublime. E agora, Pai, de maneira muito especial, nós separamos o pão e o vinho do uso comum para a Santa Ceia do Senhor. E Te pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Se há alguém aqui carente de Jesus, de respostas, basta um olhar Teu e tudo será diferente.
Pai, eu queria orar por essas pessoas, em nome de Jesus. Se você quer que Jesus fale ao seu coração, talvez você tenha orado por respostas, ou talvez você queira respostas, mas não quer. Lá no fundo você nem quer mais, cansou. Se você precisa desse Jesus ardentemente dele, talvez você esteja orando por uma pessoa há tanto tempo, seja um filho, uma filha, marido, esposa, está orando por um amigo, talvez esteja dizendo: Jesus, aquele ali não tem mais jeito, eu estou cansado, cansada. Eu quero orar pela tua vida. Não há limites para o nosso Deus agir. Ele pode todas as coisas, porque Ele nos justificou pela fé em Cristo Jesus. Se há alguém aqui, eu queria simplesmente orar. Acena para mim, levante uma das mãos e abaixa. Amém, amém, amém. Deus abençoe, já vi, amém, amém. Mais alguém, amém, amém. Pode abaixar, amém, amém. Quero orar pela tua vida. Amém. Se você não tem coragem, não tem problema. Você recebe essa oração em nome de Jesus. Jesus deseja falar com você. Há mais alguém? Só dá uma cena assim, amém, glória a Deus. Mais alguém? Deus querido, as pessoas estão aqui acenando, simplesmente dizendo: eu preciso de ti, Jesus. E eu quero pedir por essas vidas, Pai, que Jesus seja a resposta, para que cada coração esteja indagando nessa noite. Obrigado porque Tu és o Deus das crianças, o Deus das famílias, Tu és o Deus dos adolescentes, Tu és o Deus dos jovens, Tu és o Deus, Senhor, dos idosos. Mas a nossa maior alegria é que Tu és o Deus daqueles também que já partiram e estão contigo. Louvamos o Teu nome essa noite, pela justificação, pela fé em Cristo Jesus. Em nome dEle oramos e Te agradecemos. Fale com essas pessoas, Jesus, no mais profundo do ser, em nome de Jesus. Amém.